Esse é o nosso culto ao Senhor, que seja um culto agradável, que todos aqui sejam abençoados, amém? E talvez você vai estranhar o tema de hoje. Nós já falamos alguns momentos sobre, especificamente, esse texto bíblico que nós vamos ler, mas a gente quer ressaltar um outro ponto sobre... Espera aí que eu estou confuso com esse negócio aqui. Sobre edificar um lar sacerdotal. Primeiro que essa palavra já assusta muita gente, certo? Você fala sobre sacerdote, você olha assim, você imagina um cara com aquelas túnicas, com talvez igual aquele do Papa, né? Um cara velho, mó longe assim da gente. Mas, na verdade, nós vamos descobrir que isso é uma mentira. O sacerdote ele não é uma figura anormal. O sacerdote ele não é alguém que tem que estar distante do povo. E você vai descobrir, sabe o que nessa tarde? Que você é um sacerdote. Amém? Se você não sabia, estou te nomeando agora um sacerdote do Senhor. A palavra diz isso para nós, irmãos. E nós vamos ter alguns trechos como base, mas primeiro ponto, esse trecho aqui. Texto de 1 Pedro 2,9. A gente já viu esse texto, mas nós vamos enfatizar ele. Vocês, porém, quem vocês? Pedro está escrevendo para a igreja. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vimos no culto passado que uma das motivações que nós podemos ter para viver uma vida de gratidão é que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Essa é a base. Jesus, pelo seu sacrifício, nos reatou com Deus, nos trouxe a verdadeira comunhão com o Senhor e nós podemos viver de uma forma diferente. Então, esse seria o maior motivo de nós termos ou adquirirmos um estilo de vida cheio de gratidão. Então, vê que quando nós falamos sobre ser sacerdote, ser uma geração eleita, ser um povo santo, um povo exclusivo de Deus, isso vai envolver uma vida, reconhecer essa obra do Senhor, que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Irmãos, isso não é teoria. Isso é um fato consumado em Jesus. Nós precisamos andar como novas criaturas. Vocês lembram da série sobre ser novas criaturas em Cristo? Mostra quem nós somos hoje. Talvez você olhe para você e fale assim, não pareço tão bonito quanto essa figura. Mas é como Jesus te olha. A gente às vezes olha para a igreja, a gente vê tantos defeitos, tantas dificuldades, tantas coisas que poderiam ser diferentes, não só aqui na Pão da Vida, mas no geral. Mas eu te pergunto, como Jesus olha para essa igreja? E esse é o ponto. Não é a nossa perspectiva. Não é aquilo que nós tentamos extrair do nosso conhecimento. Nós vivemos o quê? 20, 30, 40 anos no máximo. E a gente quer olhar e ter um panorama geral de como Deus olha as coisas. A gente tem que amadurecer mais. Temos que caminhar mais. E agora eu quero perguntar uma coisa antes de entrar nessa mensagem. Sobre gratidão. Quantos aqui tiveram grandes provas durante a semana para exercer a gratidão? Nós convocamos alguns irmãos para testemunharem como Deus é bom, né, e dar motivos de gratidão. Mas eu tenho certeza que se eu chamar qualquer um aqui e falar, e aí, foi fácil agradecer a Deus, louvar o Senhor em todo o tempo e oferecer ações de graça em cada situação da sua vida durante a semana? Você vai falar, não, tive muita dificuldade. Porque nós temos. A vida não é um joguinho. Você vai colecionando moeda e compra coisa e vai ficando melhor. Às vezes você vai encontrar um desafio. Às vezes não, né? Sempre. Ou só eu que tenho esse azar na vida? Sempre nós vamos deparar com coisas que a gente não sabe lidar. E aí você vai lembrar de um trechinho que eu falei na mensagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, Jesus está com a gente. Amém? Isso é o suficiente. Isso deveria bastar para a nossa vida. Então eu quero incentivar todos a continuar cultivando essa vida de gratidão. Ela não vem automática. Não vem mesmo. Se você ficar esperando sair palavras bonitas da sua boca assim que você acorda, não vai sair. Ou você pratica, ou você treina, ou você se condiciona, ou você vai seguir a inclinação do seu coração, que é pecaminoso. Você vai acordar reclamando, vai acordar murmurando, vai acordar xingando todo mundo. Nós temos que cultivar esse coração, amém? E quando nós falamos sobre isso, nós entendemos que aqui existe um outro olhar a respeito do ser cristão. Por que eu estou falando isso? É muito fácil. No nosso país, todos nasceram aqui no Brasil, né? Talvez não algumas pessoas que estão aqui no culto, mas a maioria, talvez 98% aqui, já nasceram no Brasil e sabem como é que é o contexto do nosso país. E o nosso país ele tem uma origem muito forte do catolicismo.
E como é que é o catolicismo? Se você entrar hoje, apesar que a igreja evangélica às vezes está muito próxima da igreja católica, você está meio assustado aí, o que é isso? Está pregando heresia aqui na igreja? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na perspectiva católica, eles dividem o grupo de cristão em 2 grupos. Sabiam disso? Como se fossem os especialistas da fé e os cristãos comuns. Em outras palavras, os leigos e os que exercem um serviço religioso. O padre e o membro. Isso é muito comum. Eu lembro quando eu era moleque, eu ia numa igreja católica perto de casa, eu vi a igreja lotada de gente. Assim, eu falei, o que esse povo vem fazer domingo, todo domingo nessa missa, né? O que eles tanto ouvem lá? Eu não sabia, eu não era cristão na época. Quer dizer, me dizia cristão, mas não era um cristão. E eu via aquele povo, daqui a pouco tocava o sino, lá todo mundo saía, e aí tem a figura do padre como sendo aquele que entregou a palavra de Deus para o povo. Isso é um resquício que ainda existe na igreja protestante no Brasil. Nós temos, às vezes, a posição pastoral, um ministro, um missionário, como alguém, parece que é um ser quase sobrenatural. Parece que existe algo que emana dele, que se você não tiver a oração dele naquela tarde, você não vai ficar bem. Isso foi criado, irmão, na igreja. Porque esse trecho, ele desmascara isso. Quando veio a reforma protestante, eles falaram assim, não é que não exista uma diferença entre o clero e o leigo. Existe uma certa diferença, mas não no sentido de ter um acesso a Deus. E aqui as coisas se confundem. Às vezes as pessoas elas ficam dependentes de uma figura religiosa. Tem várias pessoas seguindo gurus por aí. Tem várias pessoas buscando espiritualidade, vão seguir alguém. Pode pesquisar, irmãos. Tem várias pessoas que parece que não dormem se o pastor não vai lá e abençoar, se o pastor não visitou, se não ligou. E eu pego esse trecho, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Ele está colocando cada cristão numa categoria de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de privilégio, concordam? Ele está falando, cada um que conhece a Cristo, cada um que entregou a vida para Jesus, cada um é um sacerdote do Senhor. O nosso tema hoje é edificar um lar sacerdotal. Por que o lar? Porque, na nossa casa que começa o evangelho. Eu li uma frase, eu não sei quem é o cara, o pastor David, acho que comenta de vez em quando algumas frases dele, mas ele fala assim, se você, no seu secreto com Deus, não vive aquilo que você prega, você está interpretando um personagem. E é verdade, irmãos. Eu estava falando hoje com a Mana logo cedo, né? Às vezes a gente que tem uma posição de pregar, ou de ensinar, e de acompanhar, discipular, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que nós estamos ensinando, a gente tem que sondar o nosso coração para nós sermos os primeiros a procurar vivenciar aquilo. E com certeza nós somos muito confrontados. E muitas vezes nós somos muito cobrados, porque são várias pessoas olhando uma pessoa que está falando a respeito de algo. Então o pastor errou uma coisinha, opa, peraí, o pastor não é o pastor? Como é que ele faz isso? Nossa, não é o filho do pastor? Ele não pode fazer isso. Vai dizer que é assim ou não é? Não, os filhos do pastor sabem que é difícil. Mas não é só aqui na Pô, em todos os lugares, irmãos. Vai para outra igreja. Senta do lado do filho do pastor, você vai ver como é que é a vida dele, você pergunta se existe uma pressão. Senta com o pastor, se o pastor for um cara sincero, ele vai abrir o coração e vai falar. Existe essa dificuldade. Mas eu vou te falar, muitas vezes é responsabilidade do cenário que foi criado em torno da figura religiosa. E Jesus não está querendo isso. Não existe mais aquele lance do Moisés representar o povo perante Deus. Tipo, Senhor, esse aqui é o povo da IPV, eu estou aqui intercedendo para o Senhor, olha para a Jane, olha para a Karen, olha para o William. Eu não sou esse intermediário. Quer dizer, na verdade, não existe um intermediário. Qual é o único intermediário entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Então, irmãos, não existe mais esse lance do Moisés é o representante do povo na presença de Deus. Existe uma posição de ensino, existe uma posição de autoridade, existe uma hierarquia, mas isso não coloca ele numa categoria extra sobrenatural onde você nunca vai atingir. Cada cristão foi chamado para ser um sacerdote do Senhor. E o dia que os protestantes entenderam isso e voltaram para as Escrituras e encontraram esse respaldo, eles falaram, cada cristão pode ser um sacerdote no seu lar. Pode perceber. O que acontecia antes da reforma? Quem é que lia a palavra de Deus? Sacerdote. Quem é que podia orar? O sacerdote. Líder de célula pode ministrar a ceia? Não, é só o pastor. É ou não é assim? Existe ou não existe esse pensamento? Você vai ministrar a ceia na sua célula? Não, tem que pedir autorização por escrito, mandar para o presbitério, mandar para Taiwan. Não é assim.
Aí você fala, vai avacalhar tudo. E é exatamente por isso que Deus estabeleceu uma ordem na igreja. Mas no sentido da essência, cada cristão é um sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Aí sim, fazer o intermédio entre os homens e Deus. Então não é que não existe mais essa categoria. A questão é que ela foi distribuída no corpo de Cristo. Você pode chegar lá na rua com um cara que você conhece, com um familiar seu, com um amigo de trabalho, com um cara que você estuda junto, e você pode interceder por ele. Você pode pegar esse cara e apresentar ele para Cristo. Você mostra o caminho. E muitas vezes a nossa mente é o quê? Eu vou levar ele até o pastor e ele vai conhecer Jesus, porque o pastor vai pregar para ele e vai orar por ele. Não é assim que funciona no Evangelho. Deus levantou cada um aqui como um ministro de Deus. Aí, por um lado, a gente fica feliz. Nossa, eu sou livre. Mas, por outro, peraí, é muita responsabilidade. É melhor deixar com o ministro, é melhor deixar com o pastor. Deixa eu viver minha vidinha aqui, vou trabalhar, ganhar meu dinheiro, dar meu dízimo, estou tranquilo. Mas veja, a proposta de Deus não é essa. Porque o objetivo disso tudo, nós vamos ver mais para frente, eu vou ressaltar isso para a gente não se perder, é que Ele nos chamou para anunciar as grandezas de Deus. Quem pode anunciar as grandezas de Deus? Cada um que está aqui. Tem gente que não gosta de pregar isso, porque parece que está tirando a seriedade do sacerdote, né? Eu dou graças a Deus que aqui na Pão a gente não tem muita formalidade, né? Terno, gravata, aquelas coisas todas. Eu não ia encaixar muito bem naquilo. Eu também talvez não encaixasse muito no perfil da Boa de Neve, chinelo, bermuda e tal. Alguns sim, né? Nada contra. Mas isso são coisas externas. E às vezes a gente entendeu o sacerdócio como algo que é revestido só de algo externo. O cara vem com uma roupa diferente, o cara faz orações longas, o cara usa palavras difíceis, o cara é mais próximo de Deus, o cara é mais espiritual, e nós simplesmente estamos aqui para receber um alimento desse sacerdote. Está errado. Não é assim que funciona a igreja de Cristo. Porque cada um foi chamado de uma forma tão especial. Só para ter um panorama, os cristãos comuns seriam crentes que não podem servir como monges, não podem servir como sacerdotes, nem freiras. Eles teriam que viver num monastério, se preparando, se capacitando para ouvir a Deus, para chegar para o povo e dar alimento para o rebanho. Essa é a ideia sacerdotal que não tem nada a ver com esse trecho que nós estamos lendo. E os cristãos que são verdadeiramente espirituais? São aqueles que estão se dedicando a Deus. Então, nós criamos o quê? Classe de dois tipos de cristãos. A gente fala assim, não, isso é estranho, não é para ter isso, mas tem. E a Bíblia está mostrando que, na verdade, pela palavra de Deus, isso é um erro. Porque o que acontece? Pensa, se o pastor não vai bem, então a igreja inteira não vai bem. Se o padre não ensina a palavra de Deus lá para o povo perece. Então, irmãos, é muito sério isso. Porque isso é meio que como se Jesus estivesse falando, cada um de nós recebe uma carga de responsabilidade e de privilégio. O caminho foi aberto para Deus, todos nós temos acesso ao Senhor. Isso é muito bonito. Porque antes, irmãos, vamos lá, sabe o que é o sacerdócio? Era o pessoal que vinha da linhagem de Arão, era o pessoal que vinha da tribo de Levi, e somente eles poderiam servir no tabernáculo, acabou, ninguém vai entrar no templo, ninguém pode entrar ali no Santo dos Santos. Agora eu te pergunto, vocês lembram de Samuel? Vocês lembram onde Samuel dormia? Não? Dormia do lado da arca do Senhor. Ele era levita? Ele era da linha de Arão? Veja como Deus vai trabalhando as coisas para o povo dele entender. Porque Samuel era um cara que estava sensível à voz de Deus. Naquele tempo, ninguém ouvia Deus. Mas um cara que não era levita, um cara que não era sacerdote, parou para ouvir a Deus. Obviamente, ele foi colocado aos cuidados de Eli para ser preparado para ser alguém que representasse Deus para o povo. Mas é interessante você perceber essas coisas. Então, na Reforma Protestante, houve essa divisão. Falou, não, gente, chega, não tem isso não. A palavra está disponível para todos. Pensa, cara, você só ia ouvir a palavra no domingo, e você ia para uma missa, ouvia aquilo em latim. Foi boa a palavra hoje, né? O que ele falou? Glórias, Y, não sei o quê. Tá. Você não entendia nada. E você falava, glória a Deus, estou saindo cheio do Evangelho. Não está. O povo estava com fome. E quando veio a Reforma Protestante, de repente, eles começaram a divulgar as Escrituras, e cada um hoje, quem tem uma Bíblia em casa? Por favor, se você não tivesse, vai tomar uma pancada na cabeça agora. Todos nós temos acesso às Escrituras, todos nós. Você tem acesso, se você quiser, a 5, 6, 7 traduções. A Isa ficou impressionada, né? Porque quando tem o culto chinês, eles leem tudo junto, né? Não tem outras traduções no chinês? É sempre a mesma?
Eu falei, eu acho que é a mesma. Todo mundo lê junto, é verdade? Confirma? A única coisa que vai mudar é tradicional ou simplificado. Mas quando eles leem, eles estão falando as mesmas coisas. Mas em português, cara, você tem dezenas de traduções. Se você quer ler rápido, você vai lá e pega uma, sei lá, uma NVI. Se você quer ler mais demorado, quer ser mais intelectual, você vai para King James, e aí vai, né? E tem para todos os gostos. Então, o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus está acessível a todos nós. Agora, deixa eu te perguntar se essa cultura, se essa mentalidade ainda não impera na igreja. Porque quantos aqui leem a Bíblia todos os dias? Quantos aqui realmente falam assim, não, eu sou um sacerdote de Deus, eu quero ser usado por Deus para instruir minha família no caminho do Senhor, eu quero ser alguém que vai direcionar as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Ficou mais fácil deixar para um cara que recebe da igreja fazer esse trabalho. Você entende que eu estou querendo desconstruir algo, irmãos? Que é algo muito enraizado na igreja? Eu não, né? O pastor trabalhou junto comigo essa mensagem. Você vai pensar, não, o pastor não está aqui, ele está falando um monte de coisa, tá, vai dar treta. Não, não vai. O pastor me instruiu nessa mensagem. Nós estamos alinhados com a palavra de Deus. Então, irmãos, os cristãos não podem ser divididos nesses dois grupos. Ah, então eu não preciso mais vir na igreja? Cara, você está entendendo tudo errado. Pega a Bíblia e lê. E depois você me fala se você tem que fazer isso ou não. Mas, a princípio, o que eu estou falando é que não existe essa distinção no sentido de você estar mais próximo de Deus por você ser um sacerdote formal, um clérigo. O Papa não está mais perto de Deus do que o Luquinhas. Boa comparação, né? Nossa, o Papa. O cara falou, está falado. Para os católicos, né? Mas é uma autoridade espiritual. Todos nós temos acesso ao Senhor. E isso é a maior liberdade que um ser humano pode ter. Você não precisa apresentar sacrifícios. Você não precisa cumprir a lei. Em Cristo, pelo sangue de Cristo, você tem livre acesso ao Pai. Você pode acordar de manhã e falar, Deus, eu não estou legal. Deus, o que está acontecendo com a minha família? Senhor, por que aquele fulano não consegue mudar aquela atitude? Senhor, abre uma porta de emprego. Você está entrando direto na presença de Deus. Você está falando com o Pai, sem intermediário. Pensa que trevas era quando a igreja não podia fazer isso. Porque os caras desviaram da palavra de Deus. Formalizaram o culto. Escravizaram o povo. Você entende, irmãos? Então, a gente tem que buscar essa liberdade em Cristo, mas entender que isso nos foi dado com um objetivo. Não significa que você vai ficar agora lá no seu quarto, aquilo vai virar um monastério e você está isolado da realidade do mundo. Nós somos sacerdotes ativos no dia a dia. Somos intermediários constantes do Senhor. Então, quando você está falando com alguém, você pode ter um insight. Pô, peraí, eu conheço Deus, eu conheço o Evangelho. Esse cara precisa dessa palavra. Você vai lá e é usado como boca de Deus para aquela pessoa. Pronuncia a palavra. Ora por essa pessoa. Essa é a parte mais prática da mensagem. Amém, irmãos? Todo serviço que é feito pelos leigos é tão aceitável quanto aquele que o sacerdote apresenta diante de Deus. É a mesma coisa. O senhor vê seu esforço no trabalho. Sabe, eu vou tentar ser mais prático, mais ilustrativo. Isso está certo falar isso, mas trazer uma ilustração mais prática. Às vezes você está lá no seu trabalho e fala, nossa, eu não tive tempo com Deus, eu estou em falta com Deus. Quantos aqui já sentiram isso? Mas você está no seu trabalho, você está servindo a Deus. Você tem que estar no templo, participando de uma cerimônia, de um ritual para falar que você está adorando a Deus. No seu dia a dia, irmãos, em cada coisa que você fizer, é um ato de adoração ao Senhor. E a gente tem que estar ligado nisso, porque a nossa vida é uma vida de adoração. Ah, estou no domingo, estou adorando a Deus. Aí você desliga domingão, desceu naquele elevador, você vira o capeta e vai até sábado, vivendo o que você quiser. Mas chega domingo, ô Senhor, estou na tua casa, vou te adorar. Não é isso que Deus toma como aceitável. E é exatamente nisso que os sacerdotes caíram no Antigo Testamento. Eles pararam de ensinar a palavra de Deus, eles foram vivendo de qualquer jeito, e Deus não ia deixar isso barato. Tanto é que, com o passar do tempo, realmente foi abolido ali o serviço, o templo não existia mais, um momento da fase da história de Israel. O que é o povo de Deus sem o templo? Acabou. A presença de Deus se foi. Foram exilados. Como é que nós vamos adorar se nós não estamos no templo? Olha a crise que o povo de Deus entrou. E, de repente, a gente consegue entender toda a liberdade em Cristo, vem a igreja de Atos, ela conquista o mundo todo, pregando com poder, com sinais, e, de repente, o que a gente faz no século XXI?
a gente se tranca dentro de um templo e ouve um sacerdote pregar a palavra de Deus. Cara, a gente regrediu, desculpa. Regressou é boa, né? A gente regrediu. A gente está voltando ao que Jesus nos libertou anos atrás. Vocês conseguem entender? Eu estou falando grego aqui, estou falando latim, né, igual os padres. É muito sério isso, irmãos. Porque assim, faz parte do culto dominical nós celebrarmos ao Senhor com louvores, com oferta, com a palavra, com instrução. Depois, ao longo da semana, nós nos reunimos de casa em casa. Mas você não pode esperar sempre de alguém, como se você precisasse toda hora de alimento. Você tem muito para dar, você tem muita bagagem. Você tem a palavra de Deus com você, você tem o Espírito Santo. Ele te deu dons. E isso significou o quê? Vá ministrar o mundo. Você tem a autoridade de Cristo. Sai por aí para pregar o Evangelho. Você tem como sair da sua condição. Porque você é um cristão. Você tem Deus do seu lado. Agora eu vou te falar, tem pessoas que estão onde? Estão nas trevas. Que não conhecem a maravilhosa luz. Quem que vai fazer esse resgate desses perdidos? Os sacerdotes de Deus. O povo exclusivo de Deus. Então, irmãos, a gente não foi chamado para ficar esquentando o banco. A gente não foi chamado para ser um poço que está sempre seco. A gente não foi chamado para ser, sei lá, um terreno onde a planta cai e não dá fruto. Lembra da parábola do semeador? É isso. Foi semeando e foi caindo em vários tipos de coração, vários tipos de solo. Mas 1/4 só produziu fruto. Por quê? Questão de tratar a terra. Então, irmão, se nós conhecemos a Cristo, nós precisamos depender dele em todas as coisas. E nós precisamos ter esse entendimento de que nós fomos chamados para algo maior do que nós temos vivido. Imagina a igreja, se cada um se levanta e se posiciona como um sacerdote de Deus. O que a gente não faz por aí? Vamos dizer assim, no bom sentido, um estrago, levando o reino de Deus para todos os cantos. E eu creio que Deus quer fazer isso, amém, irmãos? Sabe como esse entendimento ficou conhecido depois da Reforma Protestante? O sacerdócio de todos os crentes. O sacerdócio de todos os santos. Pensa, o cara antes só podia sentar lá e uma pessoa só podia falar. Só aquela pessoa podia falar em nome de Deus. E hoje ele olha para ele e fala, cara, é como se eu fosse a arca de Deus, eu estou levando a presença de Deus aonde eu vou. Eu posso ser bênção onde eu estou. Estuda um pouquinho a história da igreja, vai ver o que acontecia no tempo das indulgências, de você pagar pelos pecados. As pessoas estavam presas. As pessoas viviam numa religiosidade sem fim, sem vida, sem experimentar Cristo, sem experimentar o Espírito Santo, sem experimentar a liberdade que você tem para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E de repente a gente descobre a nossa liberdade. E a gente faz o quê? Queremos sentar e ser alimentados. Tem que mudar essa mentalidade, irmãos. Amém? Primeiro ponto. Os caras até apavoram, né? O cara falou 2 horas, depois vamos para o primeiro ponto. Mas isso é um embasamento, irmãos, para entender o contexto que a igreja está. E nós temos lutado com isso, irmãos. É muito difícil, porque isso parece que é algo que a gente vestiu e a gente não quer largar. Muitos pastores, vocês sabiam que muitos pastores têm tirado a própria vida? Recentemente o pastor Chang me falou, eu não sabia, não estava acompanhando as notícias. Um cara que o Marco Feliciano, quem conhece o Marco Feliciano? A maioria, né? Na área da política ele está atuando. Um cara que ele acompanhava se matou. Um pastor jovem. Por que ele se matou? Ele não é um representante de Deus, ele não é espiritual, ele não faz devocional todo dia, ele não prega todo domingo, ele não faz cruzada evangelística, ele não canta no louvor. Sim, mas ele tirou a própria vida. Às vezes o sacerdócio, que não é esse, para todo cristão, ele tem um preço muito alto. Porque ninguém é Deus. Ninguém consegue representar Cristo aqui na terra livre de falha. Todos nós pecamos, todos nós precisamos da glória de Deus. Então não coloque um peso sobre o seu líder, não coloque um peso sobre uma figura espiritual. Aquele cara é um irmão antes de tudo. O pastor Chang é um irmão antes de tudo. Ele lidera a igreja, sim. Tem autoridade dada por Deus, sim. Mas ele é um ser humano. Elias era humano como nós, não é isso que a Bíblia fala? Mas ele orou e demonstrou uma fé e não choveu durante 3 anos, parece. Era um cara humano, eles quiseram, o Tiagão lá quis escrever isso. Ele era humano como nós.
Os discípulos, quando faziam os milagres, eles não queriam ficar recebendo a glória para eles. Várias vezes você vê o cara, não, levanta aí, eu sou igual a você. Por quê? Porque sabe que quem toca na glória de Deus paga um preço muito alto. Nós não temos essa condição, nós não temos essa estrutura. Por isso que nós somos um corpo, nós dependemos uns dos outros. Isso fala sobre unidade mais para frente. Os levitas servem a Deus. Tem até uma galera que gosta de chamar o pessoal do louvor de levitas, não é verdade? Teologicamente não está certo. Porque quem serve não é só o cara que está no louvor. Mas a gente entende, não, aqui é sagrado. Não, ninguém toca nesse baixo, ele é ungido de Deus. Agora o seu carro não é, né? Todo lugar é santo, se você for pensar, porque Deus está presente. Assim, para você que é um cristão e consagra essas coisas a Deus. Não existe mais, esse púlpito é sagrado, não toca nele, ele está aqui do lado para ninguém tocar. Se você tocar, você vai ser fulminado. Já pensou se eu toco e sumo aqui, vocês vão ficar assustados, né? Bom, vamos lá para a palavra de Deus. Chamado de todo cristão ao sacerdócio. Esse é o trecho lá de Êxodo 19. Eu quero dar um embasamento bíblico para isso tudo que eu estou falando. Nós vamos voltar lá na história de Moisés, tá? Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá a quem? Aos israelitas, a todos os israelitas. No tempo de Moisés, antes de ter uma divisão de tribos, antes de falar, Levi, você vai ser o responsável pela adoração e serviço no templo. Ele falou, Moisés, fala para todos os israelitas, para todo o povo que é exclusivo meu, vocês vão ser um reino de sacerdotes. Israel cumpriu ou não cumpriu esse chamado? Tcharam! Não cumpriu. Sabe por quê, irmãos? Porque eles começaram a olhar para si. O chamado de Abraão, lá atrás, já falava, em ti serão abençoadas várias famílias. Eu vou ler esse trecho rapidinho depois. Mas aqui, Deus pretendia que o seu povo, desde o início, fosse exatamente isso. Em Cristo, nós voltamos a ter essa legitimidade como povo de Deus. Mas até então, Israel recebeu essa mensagem e, de repente, cruzou os braços e falou, nós somos escolhidos, nós somos santos, nós pertencemos a Deus. O resto é resto. Talvez até hoje alguns israelitas tenham esse pensamento. Mas veja bem, Romanos 12 fala assim, irmãos, eu rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Todos nós, irmãos, todos nós temos essa questão de oferecer como sacrifício vivo. Todos os dias, a nossa vida é ofertada ao Senhor. Por isso que essa música foi muito forte. Entrego tudo a Ti, Senhor. É uma consagração verdadeira. Esse é o nosso culto racional. Tudo que eu tenho é do Senhor. Todo o meu dinheiro é do Senhor. A minha família é do Senhor. Sabe, você consagra ao Senhor. A gente sabe que as coisas do Antigo Testamento eram sombras das coisas que haveriam de vir. Então, por isso que eu falei, não existe mais um objeto santo. A não ser que você chegue e fale, Senhor, eu consagro isso ao Senhor. Eu consagro a minha família a Ti. E isso começa a fazer o quê? A trazer para fora essa visão sobre ser um sacerdote de Deus para abençoar. Então, todos nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda a nossa vida deve ser oferecida como algo de serviço a Deus. Isso tem a ver com a nossa vocação, com a nossa profissão, com a nossa vida no lar. Esse é o desejo de Deus. Eu acho que quando ele virou para o Moisés, falou, fala para todo mundo aí do povo de Israel, vocês vão ser sacerdotes, vocês vão ser uma nação santa. Ele estava querendo dizer, onde vocês forem, vocês vão ser bênção. Onde vocês forem, vocês vão levar a minha palavra, vocês vão representar como se eu estivesse aí estendendo a mão para o povo. E aí, cara, às vezes eu faço uma leitura, eu não sei se eu estou errado, Deus que me perdoe, mas parece que a igreja entrou no mesmo trilho que Israel. A gente recebeu um monte de bênção, um monte de promessa, e a gente dá as costas para o mundo. Deus me abençoa. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. E o mundo? Jesus morreu por quem? Deus amou o quê? O mundo. Deus amou o mundo todo, de tal maneira que deu seu único filho. Mas nós estamos muito confortáveis com as bênçãos de Deus.
e a gente não faz o que Deus mandou a gente fazer. Foi a mesma coisa que Israel. Israel tinha tantas promessas, e ainda tem, irmãos. Paulo, ele começava a chorar, ele falou, meu Deus do céu, esses caras, é deles que são as promessas, sabe, deles que são os patriarcas, todas as coisas pertencentes à lei e tudo mais, era tudo bênção, era tudo planejado por Deus, isso estava no coração de Deus, mas eles deixaram essas coisas. Eles se desviaram, irmãos. Eu acho interessante essa visão. Eu peguei uma frase do Martinho Lutero, que ele fala assim, todos os cristãos são verdadeiramente espiritualizados, e não há diferença entre eles, a não ser no ofício. Talvez você seja um engenheiro, talvez você seja um pedreiro, talvez você seja um professor, talvez você seja um estudante. O ofício é que muda a gente, mas não essa questão de, você é mais espiritual ou menos espiritual. Porque aquilo que você faz como ofício, aquilo que você faz no seu trabalho, se você apresenta diante de Deus, Ele está recebendo como uma adoração. É o servir, irmãos. E aí ele continua, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 12, né, somos todos um corpo, embora cada membro faça o seu próprio trabalho para servir aos outros. Isso é porque temos nós um batismo, um evangelho, uma fé, e somos todos cristãos. Então, irmãos, a única coisa que pode nos tornar realmente espirituais é viver a vida cristã. E é isso que a gente fala quando a gente fala de sacerdócio. Você ser um sacerdote no seu lar, o que é? Você ler a Bíblia com a sua família todos os dias? Não necessariamente. Mas você entender que você é um representante de Deus onde você está. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja. Você entende? Quando a gente fala de uma vida de comunhão com Deus, uma vida de adoração, do tempo devocional, disso e daquilo, aqui na Pão da Vida a gente fala muito disso. Porque nós queremos incentivar, você tem acesso a Deus, deixa Deus moldar o seu caráter, deixa Deus mudar o teu coração, deixa Deus te direcionar e vai ser bênção, aonde você estiver. Você não precisa estar com esse microfone para ser bênção. Você não precisa cantar no louvor para ser bênção. Você não precisa ter um cargo na igreja para ser bênção. Você é um sacerdote no mundo para revelar as maravilhas de Deus. Cara, acredita em mim, é muito estranho o que acontece por aí, porque as pessoas estão buscando mais uma posição espiritual, um reconhecimento dos homens, do que realmente ser bênção, como Deus decretou para o povo. Então não vá atrás disso, irmãos. Vá atrás do que é essencial. Não importa, se você é um banqueiro, se você é pastor, se você é um programador de computador, se você é um médico, se você é um zelador, se você é mãe, se você é um missionário, todos nós fomos chamados como sacerdote para servir a Deus. Vocês entendem isso? Isso é muito importante, irmãos. Eu tive muitos conflitos quando eu falei assim, não, eu vou servir a Deus em tempo integral. Porque o que eu estava querendo dizer para Deus é assim, Deus, eu quero dedicar minha vida completamente a Ti. E como é que é a melhor forma da gente fazer isso? Queimar as carroças, afundar o navio, abandonar tudo para trás e seguir Deus, e pensar no campo missionário e sumir de vista. Mas não é simples assim, não é só isso. Você pode continuar sendo o que você é no seu trabalho, mas mudar essa mentalidade, falar, Senhor, todos os dias eu posso oferecer o culto racional ao Senhor, todos os dias eu posso me colocar como um sacrifício vivo, santo e agradável, todos os dias eu posso interceder por essas pessoas que estão ao meu redor. Ali é teu campo missionário. E se Deus vai te levar para outra nação, se Deus vai te colocar no ministério integral, não sei, mas, por enquanto, o que você tem para fazer, faça. Porque Deus colocou nas tuas mãos. Adore a Deus por meio desse trabalho. Adore a Deus no meio da sua família. Agora eu já estou partindo para uma outra etapa, eu vou construir a minha família. O tempo que eu tinha no meu lar foi agora já é diferente. Mas aquele foi o tempo que eu tinha para ser bênção, para exercer esse sacerdócio, para talvez instruir a Laura, minha mãe, aprender delas também. Mas os tempos vão mudando, irmãos. Pode ser que, sei lá, daqui a alguns domingos, metade dessa igreja não esteja mais aqui, Deus mudou cada um para um lado. Mas o que importa é a gente levar isso no coração. O Senhor me chamou para ser um representante dele, perante o povo, para ser bênção. Irmãos, não existe cristão mesquinho. Não existe, não pode existir um cristão egoísta. Porque ele entendeu o que Jesus fez, Jesus abriu mão da própria vida. Nós temos limitações, nós temos o nosso gênio, nós temos os nossos pensamentos, nós temos coisas que nos travam. Mas, na essência, você sabe o que é ser um cristão. E você sabe que não é um mérito nosso quando nós fazemos algo. Mas nós queremos agradar a Deus em tudo. Então, Deus nos capacita. Mas é um processo, irmãos. Amém? Mas esse entendimento a gente precisa ter do que é um sacerdote. Por que Deus chama a gente para ser
para cada cristão ser um sacerdote, exatamente por isso. Todos nós temos esse privilégio e essa responsabilidade. E como sacerdote, irmão, é fundamental que você pare e ouça a Deus: Senhor, qual é meu chamado? Qual é a minha vocação? Um sacerdote, ele não vai andar perdido. Um sacerdote, ele não vai andar errante. Sabe por quê? Porque senão ele não consegue direcionar ninguém. Não é terrível? Tinha um filme, até hoje não saiu da minha mente, eu nem lembro que filme que era, mas tinha uma cena que o cara estava no meio de um povo que estava muito sedento por Deus. Mas aquele povo não tinha acesso às Escrituras. Provavelmente eles tinham se convertido a um grupo pequeno, num país perseguido, e um americano foi visitar. O americano, ele tem a cultura o quê? Todo mundo vai na igreja todo domingo. E ele era um repórter, parece. Quando ele chega no meio desse grupo, eles falam: fala algo de Jesus para nós. E ele fala: eu não sei o que falar para vocês. E senta. O cara todo domingo está na igreja. O cara faz o devocional todo dia. E de repente ele chega numa oportunidade: eu não sei o que falar. É o que foi a queda do povo de Israel. Eu mandei vocês viverem a minha lei, eu mandei vocês seguirem os meus estatutos, eu indiquei para vocês o caminho, mas vocês não quiseram andar nele. Como você vai transmitir vida se você não vai buscar a fonte da vida? Como você quer que haja um fluir de água se você não vai na fonte verdadeira para beber água? Então, o sacerdote, irmãos, é responsabilidade, apesar que é um privilégio também. Eu li uma frase, né? Jesus é difícil de seguir, mas é impossível te deixar. Algo nesse sentido. É difícil seguir Jesus, não fala que não. A porta é estreita. Muitas vezes essa entrega vai ser exigida de nós. Ah, Deus, mas eu queria estar lá no meu iate, tomando minha aguinha de coco, brincando com um cachorrinho e tal. Cara, não existe, isso é Hollywood. A vida é difícil, as pessoas estão sofrendo. Vai numa fila de hospital para ver como é que é. Jesus não vai: Deus me abençoa com um carro. Deus pode abençoar, mas, irmãos, não é o foco de Deus. Nos dá todos os bens materiais possíveis para a gente ficar satisfeito. Mas antes é o quê? Seja luz. Seja sal nesse mundo. No mundo jaz o maligno. O tempo é curto. Jesus vai voltar, irmãos. E de repente a igreja está lá: Deus, abre a porta para que a gente tenha isso e tenha aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus falou: e o que eu quero? Vocês estão interessados com isso? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque em determinado momento, lá em Malaquias, Deus, ele dá uma bronca nos sacerdotes. E essa bronca vale para nós hoje, irmãos. Entenda, isso é do Antigo Testamento. Mas parece que essa palavra vai ecoando até hoje, para que a gente desperte para que é ser um sacerdote de Deus. Ele falou assim: agora, essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. E por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência. Olha que olha que pesado. Imagina um profeta falando isso para um monte de sacerdote. Ele ia ser linchado. Ele falou assim: por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Cara, quem conhecia a lei, ele sabe o que Deus estava falando. Ele estava falando: vou apartar vocês da minha presença, porque vocês não me honraram. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de quê? Vida e paz. Cara, não era pesado. Levi, ele sabia quem era Deus, ele tremia na presença de Deus. Ele vai até falar isso agora, que de fato lhe dei para que me temesse. E ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muito dos pecados. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Levi como deveria ser o cristão hoje. Um cara que teme a Deus, um cara que guarda a palavra de Deus no coração, um cara que evita qualquer tipo de mal e de repente chega e vive em paz com Deus. E recebe essa vida de Deus. E chega para um cara que está em pecado e fala: irmão, o caminho não é esse. Eu vou te mostrar o caminho. E aponta o caminho. Desviou muito do pecado. Veja que a gente às vezes lê, né, o Antigo Testamento, parece que era tão chato servir a Deus. Tinha um grupo que só desmontava as tendas e os véus, o outro só ia lá carregar coisa, o outro era responsável por isso. Era tudo uma classificação de serviço.
mas estava mostrando o que aconteceria lá na frente. Ou seja, na igreja, cada um tem uma função, cada um foi chamado para algo específico, mas todos foram chamados para ter essa aliança de vida e paz com o Senhor. Olha lá, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Todos nós somos sacerdotes, como eu disse desde o começo. Então veja que essa instrução é para nós. A palavra, irmãos, o conhecimento não é o conhecimento meramente intelectual, mas é você conhecer Deus. E você promover isso no seu lar, você promover isso na sua casa. Eu estou vendo isso, irmãos, parece que vai se estreitando mesmo. Daqui a pouco eu vou ter minha família, vou ter meus filhinhos, e eu vou ser o sacerdote do meu lar. Aí eu te pergunto, eu estou 15 anos na Pão, quanto eu me preparei para esse momento? Eu achei que ia ser uma carreira solo a vida inteira, que eu ia ser um missionário famoso, ia ser um grande levita, né, e lançar CD e tal. Não é isso que Deus quer para nós. Agora eu te pergunto, qual é o fim da sua vida? Para que você vai estudar tanto? Para que você vai ganhar muito dinheiro? Para que você quer conquistar as coisas? Faça essa pergunta para você mesmo. Aonde você vai levar tudo isso? Aonde você vai depositar essas coisas? E é exatamente aqui, irmãos. Você construir uma família que seja bênção para outras. Você construir um lar que seja, não uma referência, como se vocês fossem perfeitos, mas um lugar onde as pessoas enxerguem isso. Nossa, aqui existe um mensageiro do Senhor. Eu chego nessa casa, eu ouço Deus. Eu percebo a presença de Deus. Isso é muito importante, irmãos, mais do que qualquer evento que a gente possa promover aqui na igreja. Cada um na sua casa, ser um sacerdote. Cada um se preocupar em como poder instruir e ajudar o irmão. Mas aí ele continua, mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Irmãos, se a gente não conhece Deus e começa a ensinar as coisas, a gente causa a queda de muitas pessoas. Isso é terrível. Existem muitos ensinamentos por aí, irmãos, que é o evangelho totalmente depravado, não tem nada a ver com o evangelho. E as pessoas estão aceitando. Por quê? Porque se levantaram pessoas que não temem a Deus, para pregar a palavra de Deus. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é um pastor que vai chegar diante de Deus, Senhor, mas o pastor não ensinou isso para mim. Ele vai falar, você não tinha uma Bíblia no seu celular? O que você fazia com ela? Eu preferia Candy Crush. Né? Não, você tem acesso à palavra. E veja, esse trecho, eu acho que é um desabafo de Deus. Sabe quando Deus cansou, ele falou, eu cansei desse sacrifício, cansei desse cerimonial todo, cansei dessa palhaçada. Eu vou lançar vocês fora. E eu acho que isso aqui também traz luz para o que nós vivemos depois. Essa ideia de que todos são sacerdotes. Não existe privilégio para uma classe especial dentro da igreja. Todos foram chamados para esse tipo de coisa, para instruir na lei, para instruir segundo a palavra de Deus, para viver vida e paz, para viver a aliança do Senhor. Isso traz paz, irmãos. Você saber que você tem acesso a Deus, você saber que você é alguém que pode ser sensível à voz de Deus e ser bênção para outros. Cara, isso deveria motivar a gente para fazer a obra de Deus em todo lugar. Mas lá não pode falar de Jesus. Cara, tem várias formas de você demonstrar o amor de Deus. Tem várias formas dele parar e falar, cara, o que você tem? Aí você vai falar, é Jesus, não tem como esconder isso. Uma hora ou outra você vai revelar isso, porque é o que você vive. Ou o que você poderia buscar viver, né? Essa é uma parte mais prática, irmãos, mas eu vejo que a primeira coisa que nós temos que entender, isso tem que partir de dentro para fora. Não adianta você fazer uma escola de teologia, ou não adianta você fazer um discipulado com alguém que vai ler a Bíblia com você. É algo que tem que partir do seu coração. Você tem esse entendimento. Cara, eu sou um sacerdote de Deus. O que um sacerdote de Deus faz? E começa a se preparar. Eu quero ser um pai que instrui meu filho no caminho do Senhor. Ou você vai ser aquele pai que fala, você tem que passar em primeiro lugar em tal lugar, você tem que ser rico, você tem que conquistar, você tem que ter um apartamento de não sei quantos milhões, você tem que ter tantos carros na garagem. É isso que você vai cobrar seu filho? Sabe o que você está assinando? Uma carta para o seu filho assim, viva do jeito que você quiser. Ou você quer ser alguém que fala assim, eu quero instruir meu filho na palavra de Deus e eu quero que ele seja um instrumento de Deus por onde ele andar. Cara, é totalmente diferente.
Ele pode ser até mais próspero do que você sonhou para ele. Muito mais próspero. Mas ele vai ter um coração completamente diferente do que ele teria se você só focasse nas coisas desse mundo. Isso é temer a Deus, irmãos. Para quem está buscando relacionamento, já começa agora. Cara, eu sou um sacerdote de Deus. Com que tipo de pessoa eu tenho que me relacionar? Isso é muito sério, irmão. A igreja está chutando balde, ninguém está nem aí mais para nada. É nego ficando com um, com o outro, com não sei o quê. Cara, foca no que Deus quer. Qual é o interesse de Deus na sua vida? Vai na palavra, entenda isso. Aí você não vai ficar perdendo seu tempo. Tem muito jovem desperdiçando a vida. E um dia você vai piscar, quando você acordar, você vai ter 60 anos, dor na coluna, dor no joelho. Ah, eu devia ter servido a Deus antes. Deus quer te capacitar agora. É verdade, as dores chegam, viu? Estou brincando. Mas, irmão, isso aqui é para chamar a atenção sobre isso, sabe? Quando Deus fala assim, eu vou levantar um povo para ser um sacerdote, Ele não está de brincadeira. Ele está realmente confiando que cada um aqui vai ser um representante dele na terra. Quando a gente vai, por exemplo, você vai, sei lá, nem todo mundo gosta dessa função, mas você vai ser o representante da classe. Eu achava uma bomba isso aí, mas tem gente que gosta. É uma coisa importante, né? Você vai falar com a diretora da escola, você vai representar a sua turma. E eu já falei isso numa pregação, nós somos embaixadores de Cristo. Então é como se Jesus falasse, cara, você vai ser meu representante na terra. Vai, eu te dou minha bênção. Te dou toda a autoridade para você expulsar os demônios, para você fazer o que você quiser lá, no meu nome. E aí como é que nós temos vivido esse privilégio de Deus? É para se pensar, irmãos. Agora você fala assim, não, você vai ser promovido na sua empresa. Nossa, glória a Deus, Deus é bom. Por quê? Porque nós estamos buscando a glória da terra, dos homens. Olha, eu tenho um título, eu ganho mais. Perceba o que a gente está vivendo, irmãos. É completamente diferente. Agora eu falo para a igreja, vocês são sacerdotes de Deus. Aí ninguém dá glória, todo mundo fala, não, é melhor o pastor Chang ser o sacerdote. É melhor ele ler a Bíblia para nós, a gente não precisa ler Bíblia, não. Muda esse pensamento, irmãos. Por isso que eu falo, é um privilégio, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Por que é uma responsabilidade, irmãos? Exatamente por isso. Porque nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Jesus te chamou para algo, e é para testemunhar a respeito dele, do que ele fez na sua vida, do que ele pode fazer por aquela pessoa. Isso não é ativismo, isso não é propor uma agenda lotada para a igreja fazer um monte de coisa, mas é para viver o evangelho todos os dias, trazer sentido para a nossa fé. Amém? Então, eu creio que essa base de construir uma família sacerdotal é exatamente você ser um sacerdote no mundo, onde você estiver. Onde você estiver, você vai exercendo isso que Deus te deu, essa capacitação. E isso é um posicionamento, irmãos. Vocês lembram de Josué? Josué 24:15, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou, eu e minha casa vamos todos os domingos para a igreja. Ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente do que o povo de Israel quiser, eu e minha casa vamos continuar adorando a Deus. É um posicionamento, irmãos. Uma forma prática da gente tentar fazer isso é realmente estabelecer um culto familiar. Sabe por quê? Porque ali nós temos oportunidade de orar uns pelos outros. Nós temos oportunidade de mostrar as nossas fragilidades. Aquilo vai acontecendo em outras proporções. Quando você começa algo em casa, na sua casa, que seja no seu quarto, isso pode tomar outras proporções. Eu lembro daquele filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, a mulher ficava lá orando eu ia falar no sapateiro lá, mas não é no sapateiro. No lugar onde as mulheres guardam sapato. Nem todas as mulheres têm isso no Brasil, né? No closet, isso. E ela ficava orando lá. No começo era difícil, no começo ela se incomodava, ela dormia e tal, mas quando aquilo começou a virar um quarto de guerra, as vitórias delas começou a ser vencidas dentro desse closet. E o coração dela foi transformado. E ela foi uma sacerdote do seu lar, para trazer o marido do pecado, para conseguir harmonizar a família com o evangelho. Veja que não foi assim, todo mundo começou a ficar próspero, todo mundo ficou feliz e cada um viveu sua vida. Não, a família foi transformada. Todos começaram a fazer parte daquilo que era a vontade de Deus para o lar. Então, irmãos, estabeleça algo com seus familiares. Mas minha família é difícil, eu sei como é que é, mas comece por você. Não deixe de acreditar na oração. Interceda, sabe, de forma desesperadora, se for necessário. Porque Deus ouve o clamor do justo. Deus ouve a oração dos seus filhos.
E Ele vai ouvir a oração de cada um aqui pelos seus familiares. Nós precisamos clamar pelos nossos familiares, irmãos, para que haja uma transformação. Eu vejo que essa ideia de estabelecer um culto em casa, cara, é tão precioso, sabe? Você é o sacerdote do seu lar, você pega e fala, vamos ler um trecho hoje, e você compartilha o pão com a sua família. Isso aí, acho que confirma a promessa que foi feita lá para o Abraão. Lembra Gênesis 12? Ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele é o pai da fé. Por meio da fé e tal, tudo aquilo que a gente conhece, ele entregou Isaac, como ia entregar Isaac no sacrifício. Ele ouvia Deus. Então isso é um princípio para a gente trabalhar hoje na nossa casa. Ouça a Deus. É muito importante isso dentro de casa, irmãos. A igreja não vai fazer milagre nenhum. Na verdade, a igreja é o lugar onde tem mais hipócritas, porque a gente fala que está tudo bem e não está tudo bem. A gente tem vários conflitos e a gente carrega aquilo nas costas, a gente canta uns 4 louvores, faz uma oração e vai embora achando que está tudo bem. E a gente está vivendo vida e paz, como fala a palavra de Deus. Essa é a proposta de Deus para mim e para você, irmãos. Não é vir aqui pegar um monte de conhecimento e falar, pronto, já fiz essa lição. Ah, isso eu já sei. Ah, essa pregação foi boa, aquela não foi. Eu não me importo se você acha a pregação boa ou não. A questão é se essa palavra alcança o teu coração. E essa é uma palavra muito séria para nós. Se você mudar a sua atitude e entender, eu sou um sacerdote de Deus, a sua postura muda no seu devocional. A sua postura muda no relacionamento com os seus familiares. A sua postura muda, inclusive, dentro da igreja. No momento de culto, no momento do louvor. E essa é a ideia, irmãos. Nós precisamos ajudar uns aos outros a crescer, amém? E eu creio que essa mensagem fala exatamente sobre isso. A gente não forma um sacerdote da noite para o dia. O Samuel, quando ele foi preparado para esse ofício, ele passou por muitas coisas, ele foi instruído desde pequeno. E ele começou a entender Deus. Ele começou a ouvir e ficar mais sensível à voz de Deus. E eu creio que Deus quer isso para cada um de nós, amém? Você é um sacerdote de Deus. Creia nisso, porque a palavra de Deus falou isso. E o objetivo de Deus de te tornar um sacerdote, de te tornar alguém separado, parte do povo exclusivo dele, é exatamente para isso, para testemunhar Jesus, para levar o evangelho para onde você for. É um privilégio, irmãos. Não é um peso. Se você tem o pregar o evangelho como um peso, dá uma revisada na sua fé, nas bases dela. Porque isso é um privilégio. E quem faz isso, faz com muito amor. Vocês ficaram sabendo do jovem que morreu? Que foi tentar pregar no meio de um povoado... mas eles eram, tipo, excluídos, assim, eles não vivem como comunidade. Eles estão na Índia, mas não vivem aberto para a população. E esse jovem, acho que era Shao, acho que era até descendente de chinês, ele fez um esquema não muito legal para as pessoas pagarem, ele pagou as pessoas para levarem ele até esse lugar. E quando eles chegaram lá, teve contato com essa tribo, ele tomou umas flechadas e morreu. Inclusive, os americanos não conseguem pedir o corpo dele, porque eles não conseguem entrar lá. Para você ver como a região é completamente inóspita. Não é habitada. Não tem, deixa eu ligar para o meu pastor para ele vir aqui orar pelos caras. O cara foi lá. Aí tem um site legal, que de vez em quando eu sigo lá no Facebook, e o cara estava pregando sobre isso. Ele foi imprudente ou ele foi pregar o evangelho onde ninguém quis pregar? Ele deu a própria vida pelo evangelho. Eu não sei qual que é o juízo que você vai fazer disso. Mas eu fiquei pensando nesse jovem. Eu falei, cara, ele fez tudo que estava ao alcance dele para ele entrar num lugar onde ninguém conhecia o evangelho. O coração dele, no meu entendimento, era anunciar o evangelho para alguém que nunca tinha ouvido de Jesus. Se fosse necessário, morrer por isso. E assim, no começo eu li a matéria, parecia que não ia ser nada importante, daqui a pouco comecei a ver essa notícia em vários lugares. Tomou uma amplitude isso. Então pensa, irmãos, o que leva um jovem a fazer isso? Ou é demência, ou ele realmente conhece Jesus e quer levar esse amor para as pessoas. Um cara jovem, ele não tem 70 anos, milionário, tem um iate dele, foi andando pelas ilhas para pregar o evangelho. Era um jovem que falou, não, eu quero levar o evangelho. Eu acho que isso nos mostra sobre posicionamento, nos mostra o que é ser um portador da palavra de Deus, um intermediário entre Deus e os homens, no sentido de ser um intercessor. Amém? Então a mensagem de hoje, irmãos, é exatamente pedir que o Senhor venha nos levantar como sacerdotes na nossa casa, na nossa sociedade. Você tem essa bagagem para assumir isso que Deus colocou nas tuas mãos, amém? Nós precisamos uns dos outros. Eu não estou desconsiderando aqui a questão do corpo de Cristo,
A igreja continua sendo importante, é a casa de Deus, é o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, nós temos uma liderança, existe sim uma questão de hierarquia espiritual e tudo mais. Mas mais do que isso, Cristo é o cabeça. E nós temos que ouvir a sua voz. Eu creio que hoje ele nos instruiu sobre o que é ser um sacerdote do Senhor. Amém? E nesse coração, irmãos, eu queria convidar todos a celebrar a ceia. Eu acho que é o momento de você se colocar perante Deus e fazer uma intercessão por pessoas, interceda pela sua própria vida, interceda por alguém da sua família que você identifica que o Espírito Santo te mostre que precisa de oração. Experimenta entrar na presença de Deus e apresentar essas pessoas perante Ele, porque Ele vai ouvir sua oração, amém?